Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A morosidade na tramitação dos processos judiciais tem sido a principal responsável pela formação de uma imagem negativa do Poder Judiciário diante da sociedade. Mas, de acordo com o relatório Justiça em Números, os magistrados estão trabalhando cada vez mais. A produtividade dos juízes aumentou quase 10% nos últimos 5 anos. O problema é que a quantidade de ações não para de crescer. Para falar sobre o congestionamento do Judiciário e suas possíveis soluções, nós convidamos o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, João Ricardo dos Santos Costa. Ele é presidente da maior associação de magistrados do Brasil, a AMB. Muito bem, presidente, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco no estúdio para falar sobre esse tema do excesso de ações, da morosidade. Bom, como nós já colocamos na abertura, presidente João Ricardo, mesmo com o aumento da produtividade, os magistrados e servidores continuam sendo cobrados aí pela falta de celeridade do judiciário. Para se ter uma ideia, para os que estão nos acompanhando também saibam, segundo o relatório Justiça em Números, divulgado em setembro pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o número de processos baixados nos últimos 5 anos aumentou mais de 9%. Mas o estoque de ações aumenta a cada ano. O que é preciso ser feito, presidente, para melhorar esse quadro? Vanderlei, estamos enxugando o gelo. Pela tua preliminar na indagação mostra que é um enxugamento de gelo. É isso que o Judiciário está fazendo. E nós, magistrados, mais que qualquer outro segmento da sociedade, estamos extremamente preocupados com essa situação do Judiciário e cotidianamente nós trabalhamos e estudamos uma forma de reverter esse quadro, de prestar uma justiça mais séria para a sociedade. A AMB ela tem trabalhado muito e já tem um acúmulo muito grande em relação a estudos e diagnósticos no que diz ao congestionamento judicial brasileiro, ao que diz ao litígio brasileiro, a formulação desse litígio, como ele se compõe, como ele chega ao judiciário, qual é o percentual dele que chega ao judiciário, qual é o percentual dele que tem solução satisfatória dentro do judiciário. E esse trabalho que nós estamos fazendo, ele consiste, ele chega hoje na nossa gestão como uma proposta, e é uma proposta de remodelação da forma de intervenção do Poder Judiciário. Eu acho que é isso que nós estamos precisando. Sim. Não é? Muito bem, o relatório do CNJ também revelou que os magistrados trabalham em média mais de 9 horas por dia e mesmo assim não estão dando conta da demanda. Na Justiça do Trabalho, a carga horária é ainda mais pesada. Por conta disso, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, apresentou aos Tribunais Regionais do Trabalho uma proposta para a criação de uma meta de redução de fatores de risco aí para a saúde dos magistrados. Contudo, surpreendentemente, até a maioria dos representantes dos TRTs, durante reunião preparatória para o 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que aconteceu em novembro deste ano em Florianópolis, foi contrária à iniciativa. Como é que o senhor interpreta esse encaminhamento dado ao assunto? Acho que primeiro nós temos que ter a consciência de que o problema da morosidade não é um problema de operosidade do magistrado. Sim. Ao contrário, os juízes brasileiros trabalham muito, eles estão trabalhando acima da capacidade razoável de trabalho para um ser humano, e mesmo com essa carga de trabalho extremamente desfavorável, no que diz a própria saúde dos magistrados, mesmo assim nós não estamos dando conta da demanda por justiça que tem no Brasil. Isso nos indica que outras alternativas nós temos que buscar, que o problema não é a falta de trabalho, o problema está na superação dessa capacidade de trabalho, que tem que ser resolvido. Quer dizer, nós temos mais processos do que pessoas para solucioná-los. E nós temos que resolver a forma de intervir nisso aí. Bom, a adoção de metas e a implantação do processo eletrônico no Judiciário como forma de combater a morosidade da Justiça coincidiu com o aumento do número de problemas de saúde física e mental em magistrados e servidores. Isso é uma evidência.
Bom, diante desse cenário, nós podemos interpretar que nós estaríamos aí vivendo um momento mais crítico do judiciário nesse aspecto específico desde a Constituição de 88? Certamente. A implementação de tecnologias, tanto no mundo das relações comerciais, das relações civis, e a tecnologia quando chega no Poder Judiciário, que é através hoje do PJE, do processo virtual, se ele não vem acompanhado de uma reformulação da forma de pensar a intervenção do Poder Judiciário, isso vai propiciar um choque entre a tecnologia e a tradição, né, que vai fazer com que isso estoure no sistema. E é essa a nossa preocupação com a implementação do PJE, do processo eletrônico, no momento que ele não vem acompanhado de uma reformulação processual compatível com a velocidade do processo eletrônico. Bom, presidente João Ricardo, as metas da forma como estão postas seriam realmente uma forma de responder à sociedade a esse anseio por um judiciário mais rápido e mais efetivo. Mas eu gostaria que o senhor comentasse algumas outras questões que talvez devessem aí acompanhar as metas para que esses objetivos de celeridade, de efetividade sejam de fato alcançados. Nós temos uma posição muito crítica em relação às metas, né? Embora tenha esse valor simbólico de ser uma iniciativa que nós temos que sair de um ponto e chegar no outro para melhorar o sistema, nós temos observado que durante esse tempo de implementação de metas, nós não melhoramos o sistema. Ao contrário, ele continua cada vez mais congestionado e um aumento de carga laboral cada vez mais dos juízes. Então, o sistema de metas ele não está funcionando. Não está funcionando porque ele consiste num sistema de tarefas para o juiz, tarefas que o próprio modelo não fornece os meios necessários para que se possa alcançar as próprias metas. Eu dou o exemplo das metas de julgar mais do que entra no processo. O julgar mais do que entra não implica em resolver os litígios que entraram, implica em julgar em primeiro grau, tá? Ou julgar em segundo grau. Os processos não transitam em julgado e, portanto, os litígios não são resolvidos. O sistema ele é extremamente anacrônico nesse aspecto, né? Os processos eles demoram porque nós temos muitos procedimentos e a soma desses procedimentos em cada processo no universo de 100 milhões de processos resulta num índice alarmante de congestionamento. Quer dizer, o que nós precisamos são políticas de enfrentar, né? Menos metas, mais políticas nacionais de enfrentar essa questão cultural que é o excesso de procedimentos no judiciário brasileiro. Muito bem, presidente João Ricardo, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto.